Olá, gente, boa noite mais uma vez para vocês, né? Eu já perguntei aqui se alguns estavam bem, Angela, Caitlin e Gladson estavam aí respondendo. E aí, Malu, você tá bem? Ótimo. Essa aqui é uma sinalização possível para você perguntar para a pessoa, né? Ó, uma possível. Saúde, bem. E a interrogação vai se dar ó, pela nossa expressão facial, tá? Inclusive, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as expressões não manuais, né? O que a gente mostra com o nosso rosto vai dar a entonação. É a mesma forma da gente também utilizar os acentos na língua portuguesa. A gente sabe que são muito importantes, né? Por exemplo, a gente diferenciar uma palavra esta para estar, né? De um verbo para um subjeto, para um outro ou uma outra especificidade em relação à nossa língua. Tá? Então, a gente vai ver que são elementos importantíssimos para quando a gente está trabalhando na língua de sinais. E um deles é a expressão facial, né? Então, aí a gente já tem uma infinidade de coisas que a gente precisa lembrar na sinalização, mas uma delas, que faz parte, inclusive, da gramática, que são as expressões faciais. Tá? A forma como a gente demonstra no nosso rosto, por exemplo, se é uma pergunta, se é um sinal de tristeza, se o sentimento que está sendo empregado ali pode ser compreendido de uma forma correta ou não, né? Porque às vezes a gente tem muito essa relação. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Gente, como as nossas aulas estão indo para o YouTube, tem um vídeo que eu gostaria de passar, mas como a gente está fazendo a gravação, eu vou disponibilizar ele no nosso Moodle, tá certo? Ele é um vídeo do YouTube, então às vezes tem um probleminha com direitos autorais. Então por isso que a gente vai disponibilizar lá para vocês terem acesso ao link, tá bom? Então, nesse sentido, eu trago aqui um texto, né, que eu vou disponibilizar para vocês, que a gente está fazendo um complemento ao material base da nossa disciplina. Lembrando que, mais uma vez, né, no nosso guia da disciplina tem lá algumas referências. Como a gente também trabalha com materiais com Creative Commons, né, com licenças, então por isso que a gente disponibilizou somente aquele material que é próprio do NEAD, tá, ok? Mas a gente vai ver se faz a linkagem com as devidas referências, né, de outros materiais que a gente possa utilizar na nossa disciplina. E principalmente de vídeos, né, que eu gostaria muito que vocês pudessem praticar cada vez mais. Então, vamos para esse aqui. Esse aqui é o que mesmo, hein? Vocês lembram? E aí? Estudar? Exatamente, Edson. Perfeito. Vamos estudar. Ok, então vou passar aqui alguns slides somente para a gente comentar. Tem algumas partes que tem um pouquinho de mais prática, tá? E prática para a gente ir vendo. Mas antes de tudo, a gente. Deixa eu alertar para vocês, né? Foi disponibilizado uma atividade de pesquisa para vocês fazerem, é a nossa primeira AO, certo? Ela vai compor a nota da segunda unidade, lembrando, né, que a gente vai ter os seminários, que a gente vai ter no final dessa unidade aqui da primeira, que seria a AP1, né? E as AOs vão ser a composição de 3 ou 4 notas. Ou seja, essa é uma das primeiras AOs, ok? Uma atividade de pesquisa que vocês devem postar lá no nosso Moodle. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês, para vocês verem. Só um minutinho. Pode utilizar o material como referência também, né, Edson? Claro, claro, podem usar a referência da internet, só não é admitido plágio, né, obviamente. Então, aqui, sempre indiquem no final, né, você usou que fonte, né, que fonte de pesquisa você utilizou, é extremamente necessário. Gente, como vocês podem ver, a nossa disciplina está organizada através de tópicos, né? Na nossa primeira unidade, a gente consegue ver todos os elementos que fazem parte dela. Então, aqui, ó, tem 1.1, 1.1.1, né? Então, foi subdividindo nessas categorias. E como a nossa atividade de pesquisa está atrelada especificamente ao ponto 1.3, então eu coloquei aqui ele indexado, né? E vocês vão ter, no caso do dia 21,
até o dia 8 de setembro, ou seja, depois do feriado, certo? Então, aqui, só mostrando para vocês, né, vocês vão basicamente fazer um pequeno texto. Vocês podem utilizar até o texto base, né, como a Ângela falou, em que vocês aí têm a possibilidade de discorrer um pouquinho sobre as principais conquistas e dificuldades registradas na educação de surdos em nosso país. Certo? A gente tem inclusive, a nossa aula pode servir de base para vocês, mas é interessante que vocês também pesquisem outras fontes, tá? Tem no nosso guia também algumas possibilidades de vocês utilizarem, ok? Então, isso aí é uma nossa primeira aula, tá certo? É avaliativa, vai ter nota, certo? Para a composição da nossa segunda unidade, ok? Até aí tudo ok, gente? Ângela, Edson. Tudo tranquilo, Epson. Eu acho que eu não fiz atividade ainda por questão de tempo. Meus Não, horários sem mudam na minha problemas, escola, sem tá problemas. tudo a loucura. É porque, Tem muitas como tem aí atividades. só vocês 4, né, hoje na nossa aula 5, né, tem Sim. mais de 126 alunos e só participam das aulas 5 nas poucos, né, aí a gente acaba indo direcionando a pergunta, tá? Mas Essa, eu sem acho que é uma problema. disciplina que seria interessante que todos participassem, né? Porque é teoria e prática. Se você fez Exatamente. teoria e não fez prática, não tem como aprovar um estudante que não fez tudo. Exatamente. Precisa É muito da prática. complicado de avaliar dessa forma. Vamos lá. Então, seguindo aqui para a nossa proposta de hoje, né? Então, a gente trabalhar com as expressões não manuais, as expressões faciais, por exemplo, né? Nas línguas de sinais, elas incluem tanto movimentos do corpo, quanto também as expressões que a face toma. Por exemplo, o sinal de triste. Você pode fazer ele assim? Pelo próprio ideia da palavra, triste. Ah, eu estou muito triste. Não dá, né? Então, aí você precisa começar a entender que também os sentimentos, o que a gente quer dar, né, de sentido, vão ser expressos nesses componentes, que no caso é as expressões faciais e corporais, né? Por exemplo, eu fazer uma pergunta e responder a ela. A gente já aprendeu tudo bem, né? Quando eu quero perguntar para a Ângela, por exemplo, Ângela, você está bem? Ou também tem uma variação, né? Ou vocês percebam que a minha expressão, por exemplo, ó, eu faço basicamente um franzido, né, de rir aqui, como se eu de fato estivesse fazendo um questionamento, por mais que você não esteja sinalizando às vezes, mas é isso mesmo, Ângela? Você tá bem? Né? Tipo isso. Então aí a gente já tem uma noção que há um emprego de sentido no que a gente também transmite pela nossa face, pelo nosso corpo, né? Por exemplo, eu vou fazer um questionamento, eu dou uma leve inclinada, né, para frente, por aí vai, certo? Então, eles participam do significado das nossas sinalizações. Então, nesse sentido, a gente percebe que, por exemplo, desde os primeiros estudos com a língua de sinais, né, trabalhando com por exemplo, né, Stokoe, né, esse primeiro senhor aí que tem aí na esquerda, ele foi um dos pioneiros, né, nas pesquisas voltadas para as línguas de sinais. Ele descobriu 3 parâmetros, que seriam 3 componentes da gramática das línguas de sinais, que seriam a configuração de mão, esse é o sinal, configuração de mão, a localização, né, seria o local onde é articulado, e o sinal é esse, ponto de articulação, e o terceiro que seria o movimento. Ou seja, quando eu faço o sinal de voltar, basicamente eu faço um copinho e um dedinho voltando. Voltar. Quando eu faço esse sinal, basicamente eu tenho configurações de mão específicas, por exemplo, essa daqui, ó, o O, e essa daqui, tipo em formato de X, em que ela faz um movimento, ó, essa mão direita, a mão ativa, vai aqui para a mão passiva, e também eu tenho uma localização, né? Por exemplo, eu não posso fazer
fora disso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui. Eu posso, né? Então, eu tenho um local específico em que eu vou colocar, né? E também, ó, tá no espaço neutro, ou seja, não tá tocando necessariamente no meu corpo. E, ó, por exemplo, eu não estou fazendo assim, né? Então, aí a gente já tem uma definição que esses três parâmetros são muito necessários, né? Então, o autor Stoffel, né, William Stoffel, ele conseguiu encontrar esses parâmetros, que a gente chama as regrinhas básicas, as regras gramaticais que fazem parte da LIBS, tá? Porém, depois, com as pesquisas, a gente começou a ver que também existiam alguns outros parâmetros, como o caso da orientação da mão, né, que seria a posição em que ela se está. Por exemplo, por mais que eu tenha essa configuração aqui, eu não poderia fazer ela assim, deitada, e aqui fazer assim. Eu não poderia. Né? Então, existe uma orientação. Eu precisaria ter ela nessa posição, né? E o dedo nessa outra, para fazer o movimento correto. É a mesma forma como a gente já aprendeu o sinal de casa. Eu poderia fazer assim? Acho que não, né? Então, aí a gente já tem uma primeira ideia sobre alguns parâmetros, mas não se preocupem, a gente vai explicar, inclusive na unidade 2, a gente vai focar exclusivamente sobre isso, tá? E Professor, Oi, Edson. como ficaria, então, voltei ontem à noite para casa? Ok, show de bola. Ó, ontem, ontem à noite, eu voltei para casa. Ou então, você poderia simplesmente fazer assim, ó. Vou mostrar aqui os sinais para vocês, só para vocês compreenderem passo a passo, tá? Esse aqui é o sinal de ontem. Letra L, aqui na têmpora. Ontem. Sinal de voltar. Aí o terceiro sinal, casa. O quarto, à noite. É isso? Então, a gente pode juntar e fazer uma organização. O que eu sugiro, você trabalhar com referentes, ou seja, casa, ontem, eu, à noite, voltar. Certo? Ou então, simplesmente, ir para casa de noite ontem. Tem várias formas de você poder sinalizar isso aqui, tá certo? Então, não tem nenhum problema de ficar diferente, né? Porque, às vezes, nesse contexto aqui, você basicamente precisa trabalhar com um referente, que seria a sua casa. Tá ok? Então, vamos lá para os parâmetros, né? Então, estou com esse senhor aí da esquerda. Ele começou a fazer as pesquisas e encontrou 3. Depois, com as mais pesquisas, né? Como, por exemplo, autores como Bateson, Friedman e dentre outros, começaram a ver que tinham outros parâmetros que também poderiam fazer parte dessa significação. Por exemplo, as expressões não manuais, né? E também a orientação de mão. Por isso a gente tem 5 parâmetros, geralmente que são constitutivos e fazem com que a gente compreenda um determinado sinal. Como eu falei, né? Sinal de voltar. Configuração de mão, a gente vai ter essa e essa. Em relação à localização, a gente vai ter um espaço neutro aqui, ó, que não toca necessariamente nenhuma parte do meu corpo, somente aqui, né? No espaço livre. O movimento vai fazer isso daqui, de tipo uma alça, né? Um arco, voltando para cá, direcional, inclusive, né? Eu não posso fazer assim, que seria a ideia contrária. Como também a gente não tem nenhuma expressão específica, né? Não é necessária nenhuma expressão. E também sobre a orientação, né? A orientação seria a posição que a mão toma, por exemplo. Se está assim, para cima, se está para baixo, se está de lado. Né? Então, tudo isso aí é muito importante. Então, a gente já tem, no mesmo sinal, a gente consegue perceber as características que ele tem. Certo? E aqui no Brasil, a gente também percebeu, principalmente com as pesquisas, né, de Ferreira Brito, né, como é que as línguas de sinais, no caso, podem ser descritas por esses 5 parâmetros. Então, aqui eu sei que tem muita coisa da área da linguística, né,
que a gente vai ver superficialmente, né, porque não é o nosso foco, mas só estou dando aqui algumas instruções básicas para que vocês, né, compreendam essas noções. Então, aí, desde as pesquisas de Ferreira Brito, né, a gente tem aí desde a constituição do corpo, do rosto, perdão, da cabeça, rosto e cabeça, tronco, todos eles, né, impactam diretamente na nossa produção, inclusive com as expressões não manuais, tá? Então, deixa eu passar aqui, só para a gente ver aqui algumas questões um pouco mais específicas. Esses aí são exemplos do sinal de achar. Tipo, eu acho, né, que seria melhor que as aulas síncronas fossem esporádicas, né? Então, aqui tem um exemplo. Achar. Vocês acham que, por exemplo, esses três sinalizantes, né, eles estão fazendo a mesma expressão? A expressão está igual? Vocês acham? Aquele momento Dora E não. Aventureira, né? Pronto. Obrigado, Edson. Exatamente, gente. Eles não estão iguais, certo? Então, aí a gente tem uma pequena distinção, principalmente no aspecto fonológico e morfológico, né? Eu sei que é um conteúdo da linguística, esquece. Dentro dessa mudança que tem, a gente pode entender sinais diferentes. Por exemplo, é a mesma coisa, achar. Eu acho. Eu acho. Né? Aí pode ter vários contextos que a gente pode utilizar modificando somente a expressão facial que a gente dá, né? Oi, Ângela, foi na tua mão? Pessoal, eu tô com dificuldade para acompanhar, porque a internet tá ruim. Não, eu entendo, querido. Mas qualquer coisa vai ficar gravado, Ângela. Se você quiser, não sei como poderia melhorar, mas vai ficar gravado, qualquer coisa você pode assistir novamente, Tá certo. tá Mas bom? tô aqui. Perfeito. Se falar comigo, eu não responder porque a internet não tá me ajudando. Não, sem problemas. Tranquilo. Então, gente, aí nesse simples sinal de achar, né? Eu acho, né? Não, a gente pode ter expressões que vão intensificar, a gente pode marcar concordância, a gente pode dar uma ênfase, a gente pode pensar, né, em como essas expressões vão ajudar, inclusive, na intenção, na entonação que a gente dá para o sinal que a gente está fazendo, tá? Então, aí, um sinal que a gente vai aprender agora, é o sinal de nervoso, tá? Basicamente, essa configuração aqui, ó, tipo como se fosse um X, fazendo aqui no braço. Aqui, ó, dessa forma. Se eu fizer assim, ó, tô nervoso. Mas se eu fizer com essa expressão, a segunda, por exemplo, ó, tô muito nervoso, né? Tô muito nervoso. Então aí a gente já tem uma intensificação só usando a expressão facial. Então, aí a Professor, gente no caso, aí passa no punho. pronto, você faz aqui no antebraço, ó, nessa região aqui, ó. Ok. Ok? Que às vezes fica difícil de ver na câmera. Muito bem, Edson, obrigado. Que às vezes fica difícil de ver na câmera, né? Ó, você pode fazer assim. Ok? Então aí a gente já tem uma definição que nos ajuda a compreender um sinal de forma bem mais específica, certo? Só intensificando com a expressão facial. Vamos ver outros exemplos. Olha aí, o sinal de chuva, né? O primeiro, nessa primeira linha. A gente tem aí uma chuva simples, né? Ó, tá chovendo, né? Aí, por exemplo, se a gente estiver falando que é uma chuva um pouco mais forte, né? Ó, aí, se a gente quiser falar que é um torrencial, né? Aí, ó, ok? Então, aí a gente já tem o mesmo sinal, né? Basicamente, mas tem uma intensificação através da expressão facial que eu adoto. Aí, o outro aí, ó, comer. Às vezes a gente também pode fazer a repetição para intensificar, né? Ó, sinal de comer, tá? Comer. Por
Por exemplo, eu inflo a bochecha para intensificar, né? Que eu estou comendo muito. Estou comendo um pratão lá de pedreiro. Né? Esse aí, às vezes a gente pode, inclusive, também intensificar na expressão e também no movimento. Sinal de lindo. Lindo. Um exercício para vocês, né? Que estão aqui na aula e estão em casa também. Você fazer esse movimento aqui, ó. Fixa de forma, assim, um pouco mais intensa, né? Coloca força nos dedos estendidos, tá? E vai descendo eles devagarzinho. Tenta baixar só o mindinho, depois só o anelar, o dedo médio, indicador e polegar. Tenta baixando assim. No primeiro momento, coloca força mesmo. Eu sei que vai doer um pouquinho, mas é só uma prática que você começa a ter uma experiência motora para conseguir fazer psicologicamente. Então, ó, baixa o mindinho, baixa o anelar, médio, indicador e polegar. Certo? Então, ó, lindo. Lindo. Se você quiser intensificar, ó, lindíssimo. A expressão já muda, ok? Então, agora a gente vai praticar algumas expressões. Eu gostaria que vocês tentassem responder, né, para quem está aqui de forma síncrona, algumas expressões que eu estou passando, vocês vão ter que me falar, né, responder através de cores. Eu sei que a maioria de vocês não vai ligar a câmera, até porque tem gente que está com problema, né, de conexão, mas eu queria que vocês me respondessem pelo menos no chat, ou digitar a palavra, ou o que vocês acham, né? O ideal era que vocês me respondessem através das cores, certo? Eu vou aproveitar e explicar para vocês as cores. Quais são? As cores, no caso, que a gente vai utilizar para essas respostas seriam amarelo, verde e rosa. Então, vamos ver aqui já esses sinais. Sinal de amarelo. Indicador descendo na lateral do nariz. Amarelo. Amarelo. Aí, geralmente, às vezes, tem muito questionamento, né? Eu gosto de fazer uma associação com a bandeira nacional, né? A gente tem lá o losango, né? E a gente já pode ter uma ideia, mais ou menos, do que seria o amarelo, tá? Gladson, pronto. Perfeito. Fez a pergunta e eu já respondi, né? Daí a gente já tem a referência para o amarelo. Gente, eu dou a dica sempre de vocês tentarem utilizar referências que, por mais que não faça sentido para as outras pessoas, mas se faz para você, continue, tá? Isso é muito bom porque você consegue fixar, isso vai sendo naturalizado com o passar do tempo. Por exemplo, eu lembro da bandeira nacional que faz o losango, né? Então aí eu tenho uma referência que eu posso utilizar. Depois, a gente tem a cor verde, tá? Basicamente, a gente vai utilizar o nosso punho, aqui, ó, mão fechada, assim, tá? E a letra V. A gente vai fazer isso aqui, ó. Verde. Verde. Certo? Estou fazendo deitado, eu estou inclinando só um pouquinho, só para que vocês possam ver, tá? Mas o final é esse aqui. Tá? Horizontal, certo? Verde. Letra V e a mão fechada. Verde. Ok? Sinal de verde. A gente viu amarelo, verde, e agora a gente tem um sinal de rosa. Rosa a gente vai basicamente pegar a letra R, cruzando os dedos, indicador e médio, e fazendo como se fosse o blush. Aqui, ó, as bochechas rosas, né? Carinha aí, Karine, Ângela, que gostam de maquiagem, eu acho que Kate também. A gente já pode aproveitar e fazer referências, né? Ó, sinal de rosa, rosa. Gente, lembrando, né, que às vezes vocês vão poder ver na internet variações. O que a gente usa geralmente aqui no Rio Grande do Norte são esses sinais, tá? Mas vocês podem ver rosa, rosa,
rosa, né? Então aí eu não quero confundir um pouquinho a cabeça de vocês nesse primeiro momento, por isso que eu estou ensinando a variação daqui, tá? Verde, tem verde aqui, né? Usado no Rio Grande do Sul. Então aí tem vários outros, ok? Então vamos ver aqui a prática. Vocês me respondam, tá? Ou pelo chat, ou ligando a câmera, se possível, ou falando. Vamos lá. Vocês vão ver a expressão e vocês vão me falar que sentimento representa. Apareceu aí? E aí, qual a resposta? Vamos colocar de novo? Vamos. Peraí. E aí? Seria o quê? Amarelo. Respondeu amarelo, certo? E aí? Ângela respondeu que é amarelo também. Vocês concordam com o Edson e com a Ângela? Coloquem no chat. Sim! Não! Muito bem. Gladson e Karim responderam aí. Caitlyn também. Perfeito. Então, de fato, gente, ó, só a expressão, não estou usando nenhum sinal. Mas que sinais a gente poderia colocar para essa expressão, né? O próprio sinal de alegria, né? Ó, mão aberta, alegria. Eu posso fazer assim? Posso fazer essa expressão aqui para alegria? Não. Não combina, não combina. A gente fica aí numa confusão, né? A gente não sabe se a pessoa está de fato alegre ou está fingindo, né? Então, se você quer literalmente demonstrar esse sentimento, então, alegria, tá? Da mesma forma a gente começar o dia, né? A pessoa chega assim, bom dia. A gente já percebe a expressão da pessoa, né? Se ela está bem ou não. Vamos lá para um outro exemplo. Verde. Verde, ok. Certeza? Não, amarelo. Eita, agora isso aí ficou confuso, né? Repete. Repetido, vai repetir. Se tivesse uma opção, nenhuma das alternativas, vocês escolheriam alguma outra? Nenhuma. Colocaria dúvida. Era isso que eu queria. Karine, excelente observação. Vocês percebem que, por mais que a gente tenha aí algumas opções, não combina com nenhuma delas, né? Tristeza, dor, não sei, né? Uma expressão de dor, que realmente a dor, né, é mais difícil, mais complicado. Felicidade, né? A gente já viu com alegria, né? Felicidade. E essa daí, ó, tipo, professora Ângela, você me explicou esse conteúdo, eu fiquei na dúvida, né? Fiquei sem entender. E, querendo ou não, gente, vocês, quando começam a trabalhar com língua de sinais, vocês vão conseguir aprimorar muito mais ainda as suas observações em relação à sala de aula. Isso é muito claro. Malu está aí de prova, né? Como profissional da área, que a gente percebe muito mais aguçadamente as microexpressões das pessoas. Parece uma coisa assim. Vocês já viram uma série chamada Lie to Me? Minta para mim? Já ouviram? Vou escrever aqui no Não. chat. Eu não assisto. Você não assiste série. Não assiste? Pronto. É uma série muito interessante, gente, que fala de um profissional que ele vai ver as microexpressões das pessoas. É bem interessante. A gente se sente quase cientista, né? Nessas leituras das microexpressões. Vamos lá ver mais exemplos. Esse aí. Verde. Verde. Concorda aí com Edson? Muito bem.
Responderam ou o sentimento ou o item, né? Exatamente. Verde, né? De tristeza, né? Ó, só pela minha expressão eu pude demonstrar isso, né? Ó, tristeza, tristeza. Ok? Agora eu queria que vocês tentassem, né, reproduzir alguns sentimentos que a gente tem aí, ó, nessa cena aí da pessoa. Seria o mesmo sentimento, tá? De ficar abalado, né? De ficar para baixo. Então você pode, né? Certo? E aí, sinal de raiva. A gente poderia usar uma expressão assim, né? Só a expressão facial, tá? E o sentimento de raiva, o sinal de raiva, a gente já aproveita para aprender aqui, ó. Vocês vão usar a mão em garra, ok? Ó, expressão mais movimento, ok? Vamos lá para a próxima. Paquerar, né? Um olhar 43, um olhar, como a gente chama lá no Ceará, né? Com rabo de olho, né? Dá uma piscada, né, Malu? Tudo bem. Paquerar, certo? E o sinal de paquerar a gente pode utilizar. Lembra como a gente representa os olhos? Ó, como se a gente tivesse aqui, ó, um olho, o outro olho. Esse aqui é o olhar de uma pessoa. E esse aqui também é o olhar de outra pessoa. E a gente faz isso aqui, ó. Paquerar, paquerar, troca de olhares, né? Ó, estamos paquerando um com o outro. Ou você também tem a possibilidade de sinalizar assim, paquerar. Só o mindinho que balança, tá? Fazendo isso daqui, ó. Paquerar. Ok? Aí depois de paquerar, a gente geralmente pode combinar do que? De namorar, de ficar, de casar, né? As outras coisas que são depois da noite de núpcias, ou antes, né? É possível também, né? Ó, isso aqui eu vou deixar para vocês na curiosidade. Isso aqui é o quê? O que vocês acham? É o local que a gente dorme, tá, gente? Só o movimento, balanço. Sinal de sexo, né? Ó, sinal de sexo é esse aqui, ó. Mão aqui, tá? Sexo. Isso aqui é como se fosse uma expressão, né? Basicamente, ranger de cama, cama balançando e por aí vai. Mas, enfim, estamos ainda em horário inapropriado. Malu, esconde as crianças, pelo amor de Deus. Se for bilíngue, né? Vai saber. Vamos lá, gente. Próximo. Medo. Gleidson Oi? perguntou qual o sinal de decepção. Pronto, eu falei Como que a gente seria a poderia, expressão, né? tipo, sentimento, né? Expressão, mais ou menos nesse sentido, tá? Ah, pronto, desculpa, eu já havia respondido, foi mal. Não, sem problemas. Gente, e aí? Uma expressão de medo. O que vocês acham? A gente poderia sinalizar, tipo, medo de uma cobra, né? Pode ser de um espanto, né? Pode ser de roer as unhas, né? Malu, exatamente. E o sinal de medo, literalmente, a gente vai fazer, ó, uso dessa configuração aqui, tá? Isso aqui usando o dedo do meio, o dedo médio, junto com o polegar, tá? A gente vai fazer isso aqui. Basicamente, o caracolzinho soltando assim, ó. Medo. Medo. E, ó. Não sei se está dando para ver. Medo. Do lado, tá? Do lado do peito. Medo. Próximo.
Agora vamos ver aqui algumas frases que possam, né, ter uma distinção, inclusive, pela a nossa expressão facial. Fiquei muito feliz, ganhei um carro do meu pai, né? Aí a gente vai ver, ó, que aí está na estrutura do português, só lembrando, tá? A gente vai precisar fazer uma adaptação para a gente sinalizar de forma correta. Então, uma estratégia possível. Lembra que a gente falou que geralmente a gente trabalha com referente, né? Com uma coisa. Então, vamos ver aqui passo a passo para a gente compreender a frase. Isso aqui é o sinal de carro. Bem fácil, né? Bem cômodo. De dirigir, pegar no volante. É o sinal de carro. Sinal de pai. É o homem, descendo aqui na barba. E bênção. Pai. Sinal aqui de presente. Ó, gira, faz o lacinho. Gira, puxa. Gira, puxa. Aí o sinal de feliz. F. Fazendo esse movimento aqui. Feliz. Aí você pode usar o sinal de dar, né? Ó, mão aqui, ó. Tipo, fazendo um cheiro, né? De dar para mim, certo? Então vamos ver aqui como é que a gente poderia sinalizar. É só uma forma, tá? Meu pai presente me deu carro. Eu feliz. Certo? É possível fazer assim. Exatamente, Gladys. Tem muitos sinais que são bem icônicos, né? A gente consegue ver a forma, por exemplo, de carro, né? Bem simples. O meu, o pai, né? O homem que a gente toma a bênção, né? Tem alguns sinais que você pode fazer já referência para entender de fato como é que se pode, né, sinalizar. Então, ó, carro, ou então você pode começar. Meu pai me deu presente carro. Eu, ó, tô aqui, ó, pulando de alegria. Pulando de alegria, tô feliz. Tô muito feliz. É, expressão facial, muito feliz. Ok? Inclusive, pai, se estiver vendo esse vídeo, quero. Tô brincando. Vamos lá, para a próxima. Olha aí. Nós terminamos o namoro, estou abalado, né? Então, você poderia fazer uma sinalização possível, né? Às vezes, a gente não precisa ser tão literal, não precisa seguir ao pé da letra, né? Ó, você vai fazer o sinal aqui de namoro. Namorar, você quer namorar. Aí, ó, se eu fizer isso aqui, ó. Acabou, né? Tô muito triste. Sentimento triste. Namoro acabou. Tô me sentindo muito triste. Certo? Vamos lá para a próxima. Vi uma aranha, tenho muito medo, fugi para o meu quarto, né? Sinal de aranha. Só balançando os dedos, né? Ó, e passando, né? Aranha. Aí, medo. Fugir, né? Ó, fugir ou sair, né? Para o quarto. Ó, quarto ou quarto, tá? Você pode ver assim, ó. Aranha, vi. Muito medo. Fugir para o meu quarto. Certo? Aranha, vi. Medo. Fugir para o meu quarto. Ok? Vamos lá para mais exemplos. Aí, ó, a gente vai ver uma pequena diferença em relação às sinalizações somente pela expressão facial, tá? Aproveitei e usar a minha imagem. Ganhei um ponto do professor Epson. Ó, um ponto. Ganhei professor Epson. Ou, pode dizer, professor Epson me deu um ponto. Ok? Aí a outra.
prova, professor Epson, consegui um ponto. Percebe a diferença? Que uma foi uma gratificação, né? Foi um complemento, foi um extra, e no outro foi o resultado da prova, né? Então, aí a gente já tem a diferença, inclusive, na expressão facial. Ganhei só um ponto, né? Consegui só ter a nota 1 na prova. Espero que não seja o caso de vocês, pelo amor de Deus. Vamos lá para a próxima. Você não foi para a aula, porque você não foi para a aula, né? Aí a gente já tem aí uma pequena diferença em relação ao porquê, tá? Então, vamos lá. Você faltar, F, faltou a aula, por quê? Ei, faltou a aula, por quê? Olha a minha expressão, né, de interrogação. Você faltar a aula, por quê? Aí a pessoa vai e me responde, né? A pessoa vai e me responde. É sinal de responder, responder para mim. Ah, é porque eu estava com saúde mais ou menos, ou eu estava doente, né? Então aí a gente tem a possibilidade de explicar, principalmente, ó, por quê? Por que você faltou? Por quê? Olha a minha expressão, por quê? E no outro a gente, por quê? Não, porque eu estava doente, saúde bem não, certo? Vamos lá, próximos exemplos. Aí a gente também tem uma modificação por conta da expressão facial, tá? Aí a gente tem aí, ó, uma pessoa passando, né? Aí vai e comenta com a amiga, né? Olha, muito lindo, né? Aí a outra vai, bonitinho, bonitinho, né? Bonitinho. Não precisa ser o eu acho bonitinho, ele bonitinho. Não precisa ser tão literal, né? Como está apresentando pelo contexto, né? Então já está falando sobre uma pessoa, né? Ó, a pessoa passou, aí comentou, ei, bonito ele, né? Aí você responde, é bonitinho, tá? Não sei se acontece muito isso com vocês, né? Falando sobre os crushes, né? As crushes. Sei como é com vocês que comentam aí com as amigas de vocês todos. Tá? Vamos lá para os próximos exemplos. Eu estou com muito sono, né? Então, ó. Não precisa você falar o muito, né? Geralmente a gente usa o muito assim, mas não precisa. Você vai intensificar no sinal que você está fazendo. Por exemplo, sono. Tipo de fechar os olhos, entendeu? Sono, muito sono, tá? Então, na opção de baixo, a gente não necessariamente precisa intensificar o sinal de sono, mas precisa somente fazer ele, né? Meu sono é regular, acordo sempre cedo. Então, meu sono normal. Sempre acordar cedo. Ok? Gente, então esses foram alguns exemplos. Eu vou passar aqui que tem alguns slides que não são interessantes para nós nesse momento. Eu queria somente testar aqui algumas expressões com vocês. Né? Ó, por exemplo, essa aí de espanto, né? Vou passando aqui somente para a gente ver, ó, uma intensificação. Então, aí a gente já vai ver que tem alguns sinais que pedem, inclusive, expressões como essas. Né? Ó, por exemplo, de desgosto, né? Ou de nojo, né? Então, aí a gente tem, inclusive, ela intensificada e agora, de certa forma, naturalizada, né? Assim.
Ok? Felicidade, por exemplo, né? Ó, você percebe somente pelas expressões o sentimento que está sendo impregnado nisso, tá? Uma felicidade um pouco mais contida. Essa daí é uma expressão que geralmente a gente usa bastante, né? Revirar de olhos, né? Ou uma coisa assim, tá, você me disse isso, mas pra quê, né? Qual a necessidade? De bravo, muito bravo, né? Então, é isso aí, são algumas expressões, inclusive essa daqui é maravilhosa, revirar de olhos, né? Que a gente faz bastante. E vocês podem ter noção. E é muito bom, gente, que quando vocês estiverem fazendo algumas práticas, né? Principalmente de sinalização, deem a expressão facial de vocês, tá? É muito importante. Treine no espelho, se vejam, se filme, né? Você quer fazer um questionamento, se isso não ficou claro, a pessoa muito dificilmente vai entender o que você quis perguntar, né? Seu aluno, por exemplo, né, pode ter uma dificuldade, ou até mesmo de você fazer uma leitura assim. Você entendeu? Você entendeu o conteúdo? Eu expliquei, né? Te ensinei. Entendeu? Claro. Você entendeu claramente? Aí ele, entendi, entendi, né? Até um desviar de olhos. Então, é possivelmente que ele não tenha entendido, né? Então, aí você pode reforçar um pouquinho mais sobre a sua prática e por aí vai. Então, gente, nesse sentido, deixa eu me ver aqui. Somente isso que eu tinha trago para a nossa aula de hoje, né? Só lembrando que na próxima sexta-feira a gente também vai ter mais aulas. Deixa eu só me ver aqui qual vai ser o nosso conteúdo. A gente vai fazer algumas práticas com alfabeto manual e com datilologia, tá? Então, vocês estão achando ok a gente fazer a apresentação dos sinais com o conteúdo? Tá tranquilo? A você que está assistindo essa aula posteriormente, comente, né? Tire suas dúvidas. O nosso tutor Valdemar está acompanhando, né, os encontros no BBB, tá? Nas terças-feiras, como vocês podem ter acesso, né, ao nosso sistema, certo? Então, qualquer coisa eu fico muito disponível para ajudar no que vocês precisarem. Lembrando que a atividade é até o dia 8 de setembro, ou seja, ainda tem alguns dias para vocês fazerem ela. Lembrando que ela é uma atividade avaliativa, ou seja, vai compor a nota que a gente vai fazer uma média de 3 ou 4 atividades online, ok? Então, a primeira atividade, a primeira AP, né, a geral, grandona, a AP1, será o seminário que a gente vai passar posteriormente, eu acredito que na próxima aula, certo? Explicar para vocês que será seminários em trios, 3 pessoas, mas isso aí eu vou ver até mesmo pela quantidade de alunos. Pode ser que a gente aumente para 4 ou 5, mas a gente vai ver ainda, tá? Aí Ângela e Karine, que já são vizinhas, já aproveitam aí e fazem o seminário delas juntas. E Catherine. E Catherine, exatamente. Olha, eu quero saber, gente, de onde vocês são. De onde são? Qual local? A casa da gente. A casa da gente. Serrinha, né? Dos Pins? Serrinha, é. Mas se a gente for desenhar uma figura geométrica, eu acho que a gente consegue desenhar um triângulo retângulo bem direitinho. Eita, meu Deus. Que maravilha. Gente, mas olha, eu sei que vocês moram perto, mas pelo amor de Deus, tomem cuidado, né, com coronavírus, essas coisas. Espero que todo mundo se vacine logo, tá? Pra gente voltar à nossa Tomei a normalidade. segunda dose hoje. E foi. Ai, meu Deus do céu, foi qual? Já tá sentindo alguma coisa? A Pfizer. Nada, nem uma dosinha. Ai, que maravilha. Eu tomei a AstraZeneca, né? Aí já dá aquela derrubada. Mas se fosse para tomar na testa, eu tomaria. Qualquer um. Vacina no braço, comida no prato, é o principal. Isso, é o quê, Kate? Exatamente. Rapaz, só derruba o braço, porque eu tô com o braço com meio com a primeira dose, o braço que levanta. Olha, Kate, tem que colocar no braço que não escreve, né? Para tentar fazer as atividades. Foi a minha lógica, graças a Deus, porque aí tô sofrendo mesmo. Ai, meu Deus do céu, acredito, viu?
Gente, olha, então acho que os recados foram dados, né? A gente encerrou o nosso conteúdo. Eu queria somente agradecer a Caitlin, Edson, Gladson, Karine, Ângela e Maria Luísa, né, que estiveram presentes hoje na nossa aula. E a gente se encontra nas próximas, tá ok? Se não tem mais nenhuma dúvida, deixa eu ver aqui o chat. Acho que não. Que isso, Gladson. Satisfação a gente estar aqui com vocês, tá? A gente pensa com muito carinho as atividades, as aulas, né? Espero que os colegas que podem, né, não tem nenhum compromisso agora, possam vir das nossas próximas aulas, tá? Você que está assistindo depois, venha pra gente, venha aprender com a gente, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Obrigado, Malu.